Se você está nesse vídeo, você provavelmente está tendo dificuldade em controlar aquele desejo incontrolável por comer doce. Eu não sei qual é o seu motivo, pode ser que você está querendo diminuir a quantidade de doces para emagrecer ou, quem sabe, melhorar sua saúde. Eu vou te dizer os passos iniciais e como você consegue abandonar o doce mudando o comportamento. A técnica que eu vou explicar aqui é a mesma técnica que eu uso nos meus pacientes para que eles consigam tanto diminuir a quantidade de doce como começar a consumir e ter uma relação mais saudável com o consumo de doce. Sim, porque é possível comer doce de uma maneira saudável desde que você consiga controlar a quantidade. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou um médico em geral e esse canal está voltado para que você tenha conhecimento sobre saúde para reverter o que a gente chama de síndrome metabólica, o paciente que tem pressão alta, colesterol, diabetes e dificuldade de perder peso. Uma das estratégias que a gente usa no tratamento da perda de peso e da reversão da síndrome metabólica é diminuir a quantidade de doce. Se você tem essa dificuldade, a primeira coisa que você tem que avaliar é se realmente você tem uma dependência ou não em relação ao consumo de doces, ou em geral, pode ser açúcar também, às vezes pode ser refrigerante, balas ou outras coisas que tem açúcar na composição. Uma coisa que você tem que entender é que o açúcar ele causa vício, ou seja, a gente vicia em açúcar porque ele tem a característica que outras drogas também têm. Ela pode ocasionar igual o vício em crack, cocaína, cigarro e álcool, ou seja, o açúcar ele vicia. Isso é algo natural que acontece pela característica que ele libera uma substância que a gente chama de dopamina, e essa dopamina vai levar ao vício. Todo vício tem algumas características. A primeira característica é que o vício pode desenvolver o que a gente chama de dependência, ou seja, cada vez mais a gente precisa utilizar aquela coisa que a gente fala que é o vício. Por exemplo, aquele paciente que antes não comia nada de doce, começou a comer e agora precisa ficar cada vez mais comendo doce a todo momento. Isso a gente chama de dependência. O paciente está ficando dependente do consumo de açúcar. Outro componente dos vícios em geral é o que a gente chama de tolerância. Ou seja, cada vez mais o paciente comia ali, às vezes só um pedacinho de chocolate, se sentia saciado, depois começou a aumentar para 2 pedacinhos, depois para 3 e vai aumentando cada vez mais.